Bom, primeiro, queria parabenizar também a organização do evento, o grande Jorge Musi, pela iniciativa de chamar a gente aqui para falar sobre inovação hoje. Eu trabalho na Ericsson, numa posição que me dá uma certa ponto de vista, né, literalmente, de onde estou posicionado num ecossistema, que eu queria contribuir para a discussão hoje com um comentário, né, também em resposta ao que eu escutei hoje de manhã, que eu acho que foi contribuições muito importantes, significativas, embora às vezes eu noto um pouquinho de extremismo, né, quando a gente fala sobre a necessidade de ter inovação que daqui para frente vai ser executada através de empresas pequenas, empresas grandes, se vai ser a demanda da indústria, se não vai ser uma demanda da indústria. Eu queria contribuir um pouco para essa discussão. Porque eu acho que do mesmo jeito que a gente precisa de vários fatores, por exemplo, na inovação, quando a gente fala numa área como aprendizado dos núcleos de inovação, que está se criando aqui no Brasil, que a gente sabe que não é só uma questão de ter a universidade, ou só ter dinheiro, ou só ter empresas que conseguem absorver as inovações, né? Tem que ter uma saída também para quem investe, né? Então, tem uma série de fatores que precisam estar presentes. E eu queria chamar a atenção para entender a amplitude do horizonte, né, que a gente precisa trabalhar quando a gente fala em inovação. Talvez daqui a pouco a minha apresentação vai aparecer aqui atrás. Eu queria só explicar um pouco qual é o papel que a Ericsson está desenhando em relação à inovação, né, aqui na América Latina. Nós temos em torno de 11 mil funcionários. Nós somos uma empresa que tem uma visão que está por trás de tudo aquilo, toda essa parafernália de dispositivos que a gente agora está carregando para cima e para baixo, né, e que às vezes complica e às vezes ajuda a vida da gente, né? Mas essa ideia, essa visão de conectar todos os dispositivos no mundo, na verdade, é uma visão que nós lançamos em 2005, né? Então, basicamente 2 anos antes do lançamento do iPhone, que nós chamamos, com um termo que hoje parece muito natural, mas na época chamava apenas de banda larga móvel, né? E eu participei, inclusive, nesse grupo de marketing global da Ericsson, que a gente elaborou esse termo. Tá? E a partir dessa visão, a gente começou a trabalhar essas tecnologias fundamentais para que isso aconteça. Tá? Então, hoje, sendo o maior fornecedor dessa tecnologia móvel, celular no mundo, é o resultado de visão e inovação, né? Então, acho que a gente pode dizer que fizemos uma contribuição importante para isso. O Brasil também tem sua posição nisso. Nós temos um ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação que conta com em torno de 400 pessoas aqui no Brasil. Nós temos, nos últimos 12 anos, executados em torno de 120 projetos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Na área de pesquisa, nós temos atualmente em torno de 20 projetos com universidades, todos com universidades brasileiras acontecendo. São projetos importantes, por exemplo, um projeto que recebeu uma contribuição muito forte aqui no Brasil foi a tecnologia que recebeu o termo técnico de MIMO, mas que é uma tecnologia que utiliza várias antenas. Hoje vocês vão ver que tem de 2 a 4 antenas embutidas num celular disso aqui hoje, que através do mesmo sinal, na mesma frequência, consegue receber várias canais de dados, né, no mesmo espaço, mas por caminhos via o ar diferente, em paralelo, né, que foi desenvolvido também com universidades brasileiras. Nós estamos agora, nesse momento, com algumas universidades já trabalhando na 5ª geração de tecnologia celular, também sendo feito aqui no Brasil. Todo mundo já deve ter visto os problemas que a internet sofre em relação à sobrecarga de dados, né, principalmente com o crescimento de vídeo
que a gente vê que até 2017 vai tomar em torno de 90% do volume de dados. Isso requer uma nova estruturação da arquitetura da internet. Também são projetos que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né? Então, eu digo isso porque eu acho que inovação, na verdade, são muitas coisas, né? E eu não vou pleitar nem para que inovação deve ser feita por empresas grandes ou pequenas, mas que a gente precisa entender as particularidades das várias contribuições que a gente recebe. Por ser uma empresa grande, não quer dizer que a Ericsson tenta fazer tudo dentro de casa. Eu vou dar alguns exemplos, exatamente como já tem com universidades, mas também explicando um pouco a nossa atitude em relação ao que foi mencionado agora de inovação aberta. Na verdade, nos projetos que nós estamos fazendo aqui no Brasil, tanto na área de pesquisa quanto na área de desenvolvimento, dependendo do projeto, em torno de 20% a 30% dos participantes nesses projetos são pessoas contratadas CLT da Ericsson. O resto são pessoas que pertencem a universidades, a outras empresas ou instituições de pesquisa externos da nossa empresa. E isso não é porque a gente acha que isso é uma coisa bacana, uma palavra de moda, e vamos pular nisso também porque os outros estão fazendo. Isso, na verdade, é uma razão muito específica para que nós fizemos isso. E eu participei nesse processo naquela época, uns 7, 8 anos atrás, ser membro do Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento que a Ericsson tinha estabelecido aqui no Brasil. Nós abrimos, em 2001, nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Indaiatuba, que existe lá até hoje. E, com o decorrer dos anos, a gente acabou descobrindo o que muita gente discute hoje com o chamado de custo Brasil, né? Acontece numa empresa multinacional como a da Ericsson, que conta com 16 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo, a gente é medido, no mínimo trimestralmente, às vezes até mensalmente, em relação à eficiência e custo do homem-hora que a gente produz e o resultado que a gente produz de pesquisa e desenvolvimento. E a gente começou a sentir na pele de que o modelo convencional de fazer pesquisa e desenvolvimento in-house, completamente, a gente não conseguia montar ou manter o Brasil numa plataforma competitiva em relação aos outros centros que a gente tem no mundo afora, Índia, China, Rússia, Europa, né, ocidental, oriental, Canadá e o mundo afora. E a gente resolveu começar a entender o impacto de mudar o nosso modelo. E a gente acabou adotando o modelo de inovação aberta aqui no Brasil. Não vou entrar nisso, não é o tema da minha discussão hoje, mas só queria deixar muito claro que, para nós, isso causou vários impactos positivos. Primeiro, o nosso custo, de fato, caiu. O nosso tempo também para iniciar um certo tipo de trabalho, dependendo da demanda que a empresa põe em cima da gente, também diminuiu. Esse tempo diminuiu e também foi uma outra vantagem. Com isso, nós conseguimos nos reposicionar como uma área competitiva e dentro do quadro global que a empresa tem. E eu tenho a palavra do nosso gestor global, de todos os programas de pesquisa e desenvolvimento da Ericsson, de que no Brasil a gente produz, não só em termos de custo, mas também em termos de conteúdo e nível, qualidade tecnológica, nós estamos muito bem posicionados no quadro global, tá? Então, o que eu queria mencionar em relação a essa questão de grande e pequeno, se eu conseguir trocar o próximo slide aqui, perfeito, excelente. Na verdade, é um exemplo que eu acho que muitas vezes a gente acaba vendo, principalmente no mercado americano e principalmente dirigido pelo web, né? Que muitas empresas executam inovação através de aquisição de empresas pequenas, né? Que a gente tem essa clara percepção de que a empresa grande tem uma certa dificuldade em fazer desenvolvimento por vários motivos e, portanto, pode ser uma boa estratégia de adquirir empresas que possuem algumas inovações que nós queremos incorporar na empresa. Eu tive prazer também, dentro do meu papel na Ericsson, na América Latina, de integrar várias empresas que nós compramos na região ou empresas globais. Eu vou dizer para vocês, essa lista aqui, que é do Yahoo, posso revelar isso, empresas que eles adquiriram durante o ano 2013, né, vocês podem contar 15 empresas aqui, não é fácil.
Tá? Estatisticamente, também, a gente pode observar que esse tipo de aquisição, só em torno de 25% dos casos, essas incorporações, eles atingem o sinal, a meta que foi estabelecido no início. Né? Então, é um trabalho árduo, mas eu concordo que existe um caminho de inovação através de fomento e absorção de empresas pequenas ou grupando empresas pequenas para criar grandes sucessos. Então, esse slide aqui eu assisti semana passada, na verdade, ele foi apresentado pelo futurólogo Ray Kurzweil, num evento no Chile. E eu achei muito pertinente compartilhar ele com vocês hoje, não que eu vou falar sobre todo o progresso tecnológico que está por trás disso, nem vou falar muito da singularidade também, tá? Mas eu quero compartilhar ele com vocês, porque ele mostra justamente a evolução de desempenho dos componentes de computação, né? Desde os punch cards, os primeiros no início do século passado, relés, válvulas, o transistor e o circuito integrado. Mas o interessante aqui atrás, na verdade, é especular um pouco sobre o que acontece daqui para frente. Que a gente sabe que a tecnologia básica, que é a continuidade da invenção do Schottky, né, do transistor, o circuito integrado, ele acaba chegando no seu limite técnico, mais ou menos daqui a talvez 4, 5, 6 anos. Né? Aí a questão é, o que acontece depois disso? O que a gente pode esperar? A gente já sabe que tem empresas, Intel e outros, que já começam agora a vislumbrar qual vai ser a próxima tecnologia. Já falamos em quanto de memória que a gente pode armazenar num cristal de sal, por exemplo. A gente já pode enxergar estruturas tridimensionais, moleculares, que a gente vai poder utilizar para dar continuidade a essa curva aqui. Está certo. Provavelmente vai ser uma dessas, combinado com luz também, parece ser guias de luz nessas estruturas moleculares, parece que vai ser interessante. Não quero discutir isso em detalhe, só quero dizer que a gente estamos falando também de inovação. Tá? Nós estamos falando de uma tecnologia que tem que dar continuidade a isto aqui, que a gente não conhece hoje exatamente o resultado, o que vai ser disso. Né? Mas, certamente, isso é resultado de duas coisas que eu acho interessantes. Também depende de grandes empresas que façam grande investimento em pesquisa e desenvolvimento e que eu também quero chamar de inovação, que também faz parte. Podemos discutir de se o Brasil vai fazer parte disso. Se a gente vai deixar isso para empresas americanas, por exemplo, ou chineses, de ser os próximos inventores dessas tecnologias fundamentais para o futuro, ou se o Brasil também tem interesse em, pelo menos, participar nisso. Um outro comentário sobre isso é que essas tecnologias também dependem de pesquisas feitas no ambiente acadêmico que não necessariamente tem uma empresa fazendo um pedido, desenvolve ou inventa alguma coisa que pode resolver esse tal problema. Por exemplo, aqui nós estamos falando de tecnologias que usufruem muito de pesquisas fundamentais durante muitos anos sobre estruturas atomárias e nucleares, por exemplo, né? Que você pode trazer os primeiros resultados até o início do século passado. Tá? Que não teve necessariamente uma empresa esperando na porta da universidade dizendo é isso que nós queremos, é isso que a gente precisa para lançar um produto daqui a 6 meses ou 2 anos. Tá? Então, esse tipo de pesquisa também é muito importante. Não podemos esquecer disso também. Tá? Por isso que eu falei no início que é importante a gente entender a amplitude desse ecossistema que a gente está trabalhando e não apenas dizer é empresa pequena ou é empresa grande ou toda pesquisa feita pela universidade tem que ser feita para uma empresa ou tem que ser resultados que vão ficar armazenados, a gente não sabe exatamente para quê. Alguns desses exemplos aqui já foram mencionados hoje. Né? Exemplos de como investimento de longo prazo, por mais que o Brasil é um mercado que durante muitos anos foi volátil, foi difícil ter previsibilidade, horizonte financeiro, temos boas invenções. Né, que foram implementados com sucesso aqui no Brasil, que resultado de muitos anos. Tem o terceiro aqui embaixo que eu coloquei, é o Xerox PAC.
né, que na verdade não é publicidade aqui no Brasil, que é nos Estados Unidos, mas que eu achei interessante também, porque justamente outro exemplo de um parque tecnológico, de uma empresa de pesquisa e desenvolvimento que produziu um monte de resultados que nem eles usufruíram, né? A maioria sabe que a ideia que o Steve Jobs teve para o mouse, né, e as janelas, ele teve numa visita nessas dependências aqui, né? Então, não foi nem ele que inventou isso, nem foi encomendado, né? Teve pesquisadores que inventaram isso aqui, e brincaram com isso, sem saber exatamente onde ia parar. Então, muitas vezes, a inovação também é desconexa. Ela acontece por quê? Por questão de rede, que foi mencionada algumas vezes aqui hoje, que eu também acho muito importante. É aí que entra essa questão. Muitas vezes que a gente observa isso, são fragmentos de ideias que acabam se juntando através da conectividade, através das redes que as pessoas acabam formando. E essa questão de empresa grande e empresa pequena, na verdade, ele acaba se juntando. Acho que tem uma convergência que nós podemos aprender um pouco a respeito disso. Esse slide aqui é de um livro que chama The Innovator's Dilemma, né, o Dilema do Inovador, do Clayton Christensen, que eu acho que eu recomendo para entender exatamente essa relação entre desenvolvimento linear, incremental e disruptivo. Não vou entrar nada sobre a teoria que está por trás desse slide aqui, porque o tempo simplesmente não permite isso, mas aqui retrata simplesmente a evolução dos disk drives, né, da década de 70 até 90, dependendo do tamanho, 14 polegadas, 8, 5.25 e 3,5 polegadas. O que é o interessante de tudo isso, na verdade? O interessante é que, entre todas essas tecnologias, praticamente nenhuma empresa produtora de um tamanho conseguiu sobreviver para a próxima geração. Nenhuma. Embora que era aparentemente o mesmo negócio, que era uma questão de armazenar dados num disco. E será que só o tamanho do disco poderia fazer com nenhuma dessas empresas, as maiores empresas mundiais que a gente conhecia daquela época, muito bem dirigidas por pessoas bem educadas, não conseguem sobreviver a isso. Por quê? Simplesmente porque a rede de valor com a questão de preço por desempenho fundamental, básico, e as margens também eram diferentes, e as empresas não conseguiam se reestruturar para entrar nessa nova geração desse mercado. O que acontece aqui, então? A gente vê a cada nível aqui dentro, dentro de cada tecnologia, essa setinha verde sendo levantado aqui é a evolução incremental, tá? As empresas fazem, essas grandes empresas investem milhões e bilhões de reais ou dólares em fazer essa tecnologia evoluir para frente. Mas, às vezes, acontecem pulos para uma outra tecnologia, como tem 4 exemplos aqui, que normalmente são vistos ou executados por empresas pequenas. Tá? Então, na verdade, onde é que eu quero chegar aqui? Cabe os dois. Cabe o modelo da empresa grande e cabe o modelo da empresa pequena. O que é importante é saber como combinar esses modelos. Tá? O meu último slide aqui, contribuindo, são apenas alguns exemplos da própria empresa onde eu trabalho. Tá? E eu, só em parênteses mencionando, eu não trabalho só com a minha experiência baseada nisso. Eu também sou mentor para uma série de startups no Brasil, faço parte de aceleradoras também, trabalho em várias outras organizações fora da Ericsson, justamente porque eu acredito que é importante entender, dependendo do desafio, dependendo da estratégia, tem modelos de inovação que são diferentes, né? Como já dei uma série de exemplos até agora. Na própria Ericsson, nós temos dentro da empresa, foram desenvolvidos, por exemplo, a linguagem Erlang, na década de, acho que foi 60, né, 70, muito tempo atrás, que é uma linguagem que trabalha com processos paralelos, redundantes, prova de falha e outras coisas, que hoje está tendo uma renascença no mundo de computação em nuvem, aliás. Bluetooth, que eu acho que não preciso explicar melhor em detalhe, grande parte de toda a tecnologia de modulação de rádio para a terceira geração, quarta geração, fazendo com que a empresa hoje, no final de 2012, possua em torno de 33 mil patentes, né, gerados dentro da empresa. Expliquei já a banda larga móvel, tudo que a gente desenvolveu, veio através dessa visão que nós colocamos em 2013,
2025. E olhando para frente, a nossa visão é, em 2020, em torno de 50 bilhões de dispositivos no mundo vão estar conectados. E a gente já está vendo que esse crescimento, esse faz uns dois anos mais ou menos que a gente chegou com essa visão, e está acontecendo de fato. O que cabe a nós, junto com as outras empresas do setor, grandes e pequenos, é fazer isso acontecer. Né? Isso eu queria colocar também, que na frente da inovação também existe a questão da visão. Né? Todo mundo sempre fala do Steve Jobs, né? Mas essa eu acho que é um bom exemplo. Né? Não é só pesquisa, não é só números, não é só pesquisa de mercado, de clientes que vai fazer com que vai ser a próxima invenção ou inovação. É uma questão de visão também. Né? Então, nós contribuímos com isso. De fora, a questão de empresas. Nós temos isso para aumentar a nossa presença em termos do protocolo da internet, o IP. Compramos várias empresas, entre eles o Redback, está um exemplo. Toda essa entrada na área de mídia, né? A mídia, TV, como eu mencionei, assim, 90% dos dados da internet vai ser TV no futuro. Então, a gente já, há 4 anos atrás, começamos investindo, na época, quase $2 bilhões numa empresa norueguesa americana, Tandberg. Sistema de billing também, LHS, e gestão de redes através do Teocordia, que é um investimento mais recente. Tá? Então, eu só queria concluir então, a minha fala dizendo que pedia para que a gente entenda que um ecossistema amplo, tá? Que a gente às vezes é fácil, mas eu não acho certo, não acho justo dizer que a empresa tem que ser pequena, a inovação acontece em uma empresa grande, ou que a pesquisa tem que ser totalmente dirigida para uma oportunidade específica, incomodada por uma empresa, ou se ela pode ser mais geral e generalizada e fundamental também. Eu acho que cabe tudo isso, essa experiência que nós da Ericsson tem trabalhando com inovação. Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigada, Isper.